O Brasil sofre de memória curta, ou uma espécie de amnésia coletiva. Essa é a razão do choque que envolve o caso do garoto Carlos Teixeira, pois infelizmente o garoto faz parte de uma triste estatística de crimes dentro de escolas públicas. Não é incomum fazer uma breve pesquisa no Google e encontrar as mais diversas barbaridades cometidas dentro de escolas. Existem até perfis e contas em redes sociais que pegam vídeos gravados por alunos e divulgam. E como todo caso chocante vem as indagações. Por que nenhuma autoridade reage ou faz algo para impedir que o mal se espalhe? Não só no caso do Carlos, mas de alunos que jogam rojões em professores, de alunos levando armas para as escolas, de menores de idade transando em banheiros. Se você é um frequentador assíduo do canal, você já deve esperar que eu bata na mesma tecla de sempre, onde existe uma cultura de crime, um culto de crime no país. Mas não vai ser esse o caso de hoje. Tem um outro mal muito grande que as crianças têm que lidar nas escolas. Até os anos 80, a educação brasileira, no pior dos cenários, era deficitária. Isso, de certa forma, era uma vantagem sobre a população. Já nessa época, a elite intelectual e suas universidades recebiam amontoados de merda a respeito de filosofia, política e educação. Mas isso era uma coisa restrita à alta classe, pois só eles tinham dinheiro para comprar educação superior. Mas aí o pessoal que se formou em pedagogia começou a adentrar dentro da educação pública, introduzir o sistema de ensino que é quase 100% responsável do porquê que os brasileiros são psicopatas, egoístas e, por que não dizer, violentos. O socioconstrutivismo é uma corrente que joga pela janela tudo que é ponte entre o aluno e o conhecimento, que no caso seria o professor. Travestido de autonomia entre o professor e o aluno, o método removeu toda a autoridade investida no educador e tornou as crianças incapazes de compreender as coisas, ao ponto de conseguir destruir a capacidade cognitiva das mesmas e substituir por uma espécie de imitação e repetição de uma ideia na cabeça do aluno. E aqui eu não quero que você entenda isso como doutrinação. Primeiro que a maioria dos professores são incapazes de doutrinar, pois para passar uma doutrina adiante você precisa ter conhecimento sobre a mesma, coisa que professores brasileiros muitas das vezes não possuem. Se você perguntar para um professor sobre a obra de Karl Marx, ele não vai saber te responder, porque o cérebro do cara foi destruído, ele não consegue compreender o que o autor disse. E segundo que o método socioconstrutivista, e se você não está reconhecendo o nome porque aqui no país ele foi difundido como método Paulo Freire, ele é feito para emburrecer a cabeça de quem o adere. E para você ser doutrinado, você precisa de uma certa inteligência para você receber uma doutrina. Inteligência que o método destrói por completo. Os professores foram, entre aspas, educados dessa maneira nas universidades. E agora, tirando todo o estrago comprovado por esse método, cuja comprovação reside nos resultados horríveis da educação brasileira, onde 95% dos alunos do ensino médio saem sem saber o mínimo de conhecimento adequado para matemática. 70% saem sem o básico de português. E a cereja de bolo, é claro, o Brasil sempre em último, em testes de educação internacionais, inclusive muitas das vezes disputando contra países onde os alunos não têm nem o que vestir direito. Aqui o cara passa 7 anos estudando inglês na escola pública e não sabe o verbo to be. Outro problema que você acumula com o socioconstrutivismo é a ideia de que a educação deve tornar o aluno autônomo, pensando criticamente e sendo capaz de ser um agente transformador, tal qual os professores socioconstrutivistas são nos livros do Paulo Freire. Defendendo a tese, ele diz que até mesmo professores de matemática e física deveriam formar uma educação questionadora, e fica a pergunta como professores de exatas fariam isso. Mas ao mesmo tempo, Freire defendia que não era possível ter pensamentos neutros ou apolíticos, de forma que uma pessoa de livre pensamento só teria 2 opções: ou está do nosso lado, ou está do lado deles. E por isso você claramente deduz que uma pessoa que é livre segundo a lógica de Freire é aquela pessoa que pensa igual o Paulo Freire. E qual a ideologia do Paulo Freire, você me pergunta? Claramente aquela ideia bonitinha de que a gente vive num paraíso liberal onde o Estado lhe deve garantir direitos e que por culpa do liberalismo esses direitos não são respeitados, e que toda relação que nos cobre é uma relação de opressores contra oprimidos, e que o sonho de muitos oprimidos é na verdade se tornarem opressores, e por aí vai. Esse é o tipo de pensamento que molda a cabeça tanto dos chefes nacionais de educação, quanto é o pensamento ditado pela Unesco e a qual o Brasil deve seguir a fio. A ideia de que o aluno vá para a escola para aprender a ler, escrever e seguir normas sociais é uma baboseira elitista. Não existe português correto ou normas sociais corretas.
Isso são pensamentos elitistas anglo-saxônicos, que oprimem os alunos de periferia, e que o aluno, no seu direito de defender sua cultura e sua educação, é ir para a escola fumar maconha, esbravejar, bater em professor, pisotear o colega até que a costela do mesmo seja quebrada e ele morra decorrente disso, e por aí vai. Tanto que a impunidade que cerca os ambientes escolares é blindada por essa ideia de que o aluno está fazendo uma espécie de reivindicação dos seus direitos, e que isso até certo ponto é culpa da sociedade. Tanto é culpa dela quanto dos poderosos que supostamente negaram seus direitos. E também dos outros pobres, seus pobres colegas que são, entre aspas, coniventes com os detentores do dinheiro. No momento que eu estou escrevendo o roteiro desse vídeo, os culpados do crime estão foragidos, mas eu duvido que, se forem pegos, serão punidos ou terão a punição adequada. E você junta isso com o fato do conformismo da classe pública brasileira e você cria um ambiente perfeito para a proliferação de psicopatas incapazes de se importar com o sofrimento do seu próximo. A escola de Carlos já era conhecida por outros casos de violência registrados em mídia. Os diretores e responsáveis sabiam que os marginais tomaram os banheiros da escola para agredir e fazer outras maldades contra alunos ordeiros. Além de que está na investigação, mas houve uma possível causa de negligência médica por parte dos profissionais de saúde públicos. Mas quem se importa, não é verdade? Eles são concursados, ganham muito bem e sabem que ninguém vai perder o cargo, mesmo que uma criança sob sua tutela venha a óbito. A forma como hoje os servidores públicos lidam com a população é uma causa de psicopatia pura. A frase, entre aspas, farinha pouca, meu pirão primeiro, resume bem a mentalidade brasileira quanto ao cuidado ao seu próximo. Ignorando a filosofia tomista, a classe pública brasileira não enxerga o problema em ser totalmente indiferente aos problemas do povo brasileiro, e muitas das vezes problemas que os próprios servidores deveriam resolver, pois prestaram concursos justamente para exercer essa função, mas eu duvido que tenham lido essa parte dos editais. E indiferentes são nos melhores casos, eu diria. Eu nem estou citando casos onde o Estado claramente atrapalha e prejudica a vida de quem tenta viver honestamente. A estabilidade adquirida no setor público mortifica o pouco de sentimento de amor ao próximo que existe no coração dos servidores. Eu gostaria que vocês dessem suas opiniões sobre o caso nos comentários. Eu imagino que muitos de vocês citaram que talvez as crianças aprendessem uma arte marcial evitaria o problema do bullying. E eu até concordo em partes, pois para mim existem 3 tipos de bulinadores. Aqueles que não sabem lidar com a carga brutal de testosterona que receberam do dia para a noite, aqueles que são só uns bundões, e aqueles que foram fruto do socioconstrutivismo e marxismo, e viraram verdadeiros psicopatas. Eu acho que aprender a lutar resolveria os 2 primeiros casos, mas o terceiro ele está além de autodefesa. Uma sala de aula não deveria ter homicídios e alunos criados em cidades e locais de conforto não deveriam ser capazes de matar alguém a sangue frio com requintes de crueldade. Além do mais, como reagir mediante a violência que ocorre contra professores ou lidar com alunos armados? O tema do vídeo é muito mais sobre o absurdo de sangue e morte nas escolas do que propriamente o bullying. Mas por hoje é só. O meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.